Olá, eu sou o Artur Azevedo e este é o podcast N2 Vinho. N2 Vinho é a série do Nacional 2 Podcast sobre o mundo do vinho. Uma série moderada por mim, Artur Azevedo, com a participação de João Coutinho e Manuel Moreira. Este é o episódio 3 e vamos provar o vinho tinto da Quinta de Arcossó Bastardo 2017. Fico por cá para conhecer a Casta Bastardo, a Quinta de Arcossó, a região de Trás-os-Montes e o seu produtor, Amílcar Salgado. Olá, João, Manuel, estão bem? Estamos. Tu é que estás um bocadinho frisado. Olá, boa noite. A gente desculpa-te. Boa noite, Artur. Boa Boa noite, noite. Manuel. Eu já reparei que hoje a internet não está como ao costume, mas vamos ver se corre bem. Já abriram a vossa garrafa? Ainda não, ainda está aqui pronta para abrir. É para abrir agora? Vamos lá, vamos Eu a isso. já. Mas... O Manuel antecipa-se sempre. Não, tem que ver se está tudo direito, não é? Tive a fazer um trabalho de casa, porque estive a testar o vinho em 3 tipos de copos. Boa. Ok? Fale disso. Ok, Olha, fale disso. antes de provar o vinho, pensei que o vinho podia ser interessante. Este tem vinho, porque estive a medir a temperatura. Que é interessante nos vinhos tintos também falar sobre a questão da temperatura. Mas já lá vamos. Tenho estes 2 copos, um mais comprido de bojo e outro mais redondo, que é chamado copo Bordeaux e um copo Borgonha, e um copo mais ou menos todo terreno, ótimo para vinhos brancos, um bocadinho mais fechado. E ao comparar os 3 vinhos, os vinhos nos 3 copos, achei muito mais interessante este copo, um bocadinho mais alto e um pouquinho mais largo, porque acho que conseguimos beneficiar. Não está mal este, então. Não. Aquele que é mais problemático para o vinho, em termos da abertura, sobretudo ao entrar na boca, é o copo tipo Borgonha, porque de certa forma vai buscar um lado. Esse é o tipo Bordeaux que o Artur tem, porque de certa forma vai fazer o vinho circular muito mais pelas partes laterais da boca, acentuando uma componente um bocadinho mais amarga, menos aveludada. Este copo que o João e o Artur têm, centram o vinho ao entrar na boca muito mais pelo centro, valorizando o lado aveludado e suave que o vinho tem, que é uma das características também do Bastardo. E então, temperatura, estava a falar de temperatura recomendada. Eu confesso que, como a garrafa estava aqui e não estava muito tempo, eu não a passei pelo frio. Normalmente, eu ponho na porta um bocadinho ali, 1 hora, 2 horas. O que é que eu agora vou ver como é que ele está, mas eu já o testei a várias temperaturas. A temperatura que eu gostei mais dele foi a rondar os 16 graus centígrados. Ele já está aqui entre 17 para os 18, que já o tinha tirado. Eu tirei do frigorífico, estava aí nos 12 e fui provando e medindo. Aliás, o exercício que eu propus, não sei, numa das edições anteriores, eu próprio também o faço. E aqui nos 15, 16 graus Celsius é quando eu consigo perceber o bom que o vinho tem para mostrar. Ok? No tinto, eu chamo a atenção à temperatura. Porquê? Porque é um dos mitos do consumo do vinho, então no vinho tinto, a questão aquele chavão, a temperatura ambiente. O vinho tinto é para servir a temperatura ambiente. Ora bem, há ambientes... A minha casa é um gelo, portanto a temperatura ambiente é subjetiva. Pronto, exatamente. Ou seja, eu costumo brincar nas ações que faço, que a temperatura ambiente é aquela que nós regulamos o ar-condicionado quando há. E muitas vezes a temperatura ambiente, quando vamos a um restaurante ou quando está regulada, ronda ali os 21, 22 graus centígrados. Logo, já está acima daquilo que é a temperatura ideal para qualquer tipo de vinho.
Então, a temperatura ideal máxima para a maioria dos vinhos tintos rondaria os 18, 19 graus centígrados. E é preferível falar em temperatura mais ou menos definida, porque o tal chavão da temperatura ambiente, tanto pode ser uma temperatura ambiente de 12 graus, como pode ser uma de 30 graus centígrados, onde aí já vamos ter um vinho mais parecido com uma sopa, em termos, uma sopa quente, do que realmente, porque o álcool vai predominar, o calor, aquelas sensações mais desagradáveis do álcool vão predominar. Manuel, posso-te fazer uma pergunta? Claro. É que eu agora a ler o rótulo, leio aqui decantar 1 hora antes e servir. Portanto, o facto de eu ter aberto agora e ir provar agora vai-me tirar alguma coisa do vinho ou é aceitável? Não, acho que não vai tirar nada. Aliás, o facto de colocarem essa quantidade de vinho nesse copo, o vinho já está... Esse vinho que está no copo já está uma boa parte em contacto com o oxigênio, ótimo. Essa informação que está no contrarótulo é o produtor que sente que o vinho ganha em termos experienciais para mostrar um bocadinho mais de detalhes do que ele ser aberto e servir de imediatamente. Eu concordo com esse tempo, não tem necessariamente que ser feito, mas o vinho, essa ação contribui para apreciarmos o vinho de uma forma, a mostrar um pouco mais o que ele tem. Essa aqui é um pouco a ideia. Ou seja, quer dizer que agora, ao evoluir do podcast, aquilo que eu provei agora, daqui a um bocadinho já vai estar um bocadinho melhor, certo? Vai estar diferente, obrigatoriamente, e vai haver alguns componentes que vão dar uma sensação muito mais interessante. Normalmente a grande diferença está na vertente aromática. Okay. Este é o nosso primeiro vinho tinto, a pedido já de muitos clientes, de muitos ouvintes, leitores. Qual é que é a origem desta variedade de uva Bastardo? Bem, a origem, por acaso, não sei que é uma uva que, pelo menos em Portugal, está muito presente. A sua área geográfica onde está mais presente é no norte. Sim, há imensos nomes que são curiosos porque ela amadurece cedo, mas ao mesmo tempo tem boa graduação alcoólica. Depois tem uma polpa relativamente mole. Eu não sou um expert em vinha. O Amilcar certamente vai nos dar umas dicas muito mais precisas porque mexe na casta todos os dias, durante todo o ciclo. Vamos ter um convidado, Manuel, era segredo. Pronto, okay. O produtor vai estar connosco, felizmente, aceitou o nosso convite. Mas é uma uva muito antiga e também existe em Espanha, tem o nome Merenzão, e é também uma uva das montanhas francesas, do Jura e Savoie, onde tem um nome chamado Trousseau. Tinta caiada é a mesma coisa? Ou não? Olha, sinceramente não sei dizer. Coisas difíceis a esta hora da noite. Não, é só uma questão de, eventualmente, de pesquisar alguns chamados, digamos, nomes que poderá ter, homónimos que poderá ter. Agora, a tinta caiada é uma uva tipo do Alentejo. Também não há muitos produtores que a tenham hoje em dia. É uma uva dos encipamentos mais antigos e, sinceramente, não sei dizer neste momento se corresponde à tinta caiada. Que me dizem de irmos já parte de a que é que sabe este vinho? João, vamos ao João primeiro. A que é que sabe este vinho, João? Epá, muito sinceramente, eu vou-vos confidenciar aqui uma coisa. Eu comecei a apreciar vinho pelos vinhos tintos, mas ultimamente os brancos são mais
satisfazem-me mais. Eu tenho ainda muita dificuldade, e é para isso que estou aqui, para aprender, a identificar a que é que sabe um vinho, porque evidentemente eu consigo sentir o cheiro. Agora ainda não tenho aquele palavreado todo que vocês têm para identificar aquilo que me vai no palato quando ponho este vinho à boca. A única coisa que vos posso dizer é que me parece... Epá, eu não queria muito sinceramente meter aqui os pés pelas mãos, mas tem sei lá, um cheiro, ajudem-me, para eu não dizer aqui asneira nenhuma, como é que eu poderia identificar o cheiro deste vinho? Eu vou deixar uma dica para vocês e para quem nos segue, que todos os vinhos tintos, por norma, enquanto que os vinhos brancos, a componente aromática anda pelos frutos citrinos, tropicais e flores brancas, ok? Os vinhos tintos andam na família dos frutos vermelhos, azuis e pretos. E este é claramente um vinho dessa família e tem uma nota muito mais a lembrar frutos vermelhos, faz lembrar mais ginja e um toquezinho de ameixa do que uma groselha preta ou do que uma amora. Ou seja, faz lembrar esse tipo de fruto. E este vinho tem aqui um lado muito interessante. Se inspirarem com um bocadinho de concentração, sobressai uns apontamentos a lembrar alguma coisa de fumado, qualquer coisa, quase um grão de café muito subtil, que há uma certa especiaria, há muitos tipos de especiarias, há especiarias frescas, há especiarias mais pungentes, há especiarias mais aromáticas. Este faz lembrar talvez quase uma pimenta preta em grão, antes de moer. Tem uma notinha assim, não, a pimenta é intensa, mas tem uma notinha a lembrar isso. E outra coisa que hoje quase ninguém conhece, eu lembro quando era miúdo, era relativamente habitual nas confeitarias, que é alcaçuz. Alcaçuz que tem assim uma notinha a lembrar um anisado torrado. Ele tem algo assim, algo que faz lembrar também nesse sentido. Isto da parte aromática, uma fruta vermelha, madura, é um vinho delicado. O bastardo, para mim, combina sempre com a palavra suavidade e delicadeza. Não que é um vinho assim de emoções fortes, de fazer parar o batimento cardíaco por coisas muito espetaculares. É sempre um vinho de suavidade, de aveludado. Também é muito alcoólico este vinho, não é, Manuel? 15% de álcool é muito. Bom, é uma característica do bastardo que ela tem tendência é bastante rica em produzir teores alcoólicos mais altos. Eu distingo entre o vinho que é alcoólico e o vinho que tem teor alcoólico elevado. Para mim são duas coisas diferentes. Okay. Um vinho que é alcoólico é um vinho onde a gente só sente o álcool. Sente o álcool, exatamente. É aquele vinho, queima, a gente põe o vinho na boca, ficamos logo todos avermelhados, começamos a transpirar, a garganta, o vinho está a descer da garganta, sentimos aquele acalorado. Este é um vinho que realmente tem um teor alcoólico de 15 graus, mas é um vinho que não é pesado, não é cansativo, não queima. Ou seja, eu acho que é um vinho que realmente tem um teor alcoólico elevado, mas é fino, é macio, é envolvente. São algumas palavras que podemos caracterizar o vinho. Dá um prazer prolongado, então, quer dizer que nós não sentimos o álcool, portanto podemos beber à vontade. O prazer vai se estendendo no tempo, não é? Exatamente, podemos prolongar o prazer. Se estiverem de acordo, nós hoje, como o Manuel já revelou, temos um convidado, que é simplesmente o produtor deste vinho, o Sr. Amílcar Salgado. Vamos convidá-lo aqui para a conversa. Venham, Amílcar. Olá, Sr. Amílcar, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no ENA2 Vinho. Boa noite a toda a plateia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Artur Azevedo este convite e é com todo o gosto que estou aqui para partilhar um bocadinho deste vinho que nós também produzimos. Um vinho de que é o Quinta de Arquesol Bastardo.
Eu não apresentei a Quinta de Arco só, é um produtor de chaves, não é, Sra. Milka? Sim, sim. Portanto, A junto a região está Vinagre, muito importante. mesmo próximo da Nacional 2, são aqui 200 metros em linha reta. Esta uva, como é que se lembrou de fazer um vinho com bastardo, Sra. Milka? Eu apenas tinha tido uma experiência de provar um bastardo que era, penso eu, produção do Esporão, que lançou há bastantes anos. Não foi por ter provado vinhos de bastardo, foi única e simplesmente por ser a casta que os pequenos produtores e agricultores desta região mais enalteciam. Sempre consideraram que as vinhas que possuíam grande quantidade de bastardo davam vinhos melhores. Essa era a condição. Sendo essa a condição, quando decidi lançar o projeto dos vinhos Quinta de Arco só, eu fiz tudo de raiz. Eu comprei a terra e plantei as videiras. Em lugar onde já tinha sido vinha até 1985, mas foi abandonado. Eu, em 2001, adquiri essas mesmas terras e plantei em 2003. Fiz a enxertia toda no lugar, não usei as técnicas que hoje se usam de comprar enxerto pronto. Eu plantei os bacelos e fiz a enxertia no lugar. E quando foi na seleção das castas, tive o apoio do engenheiro Rui Soares, que é quadro da Real Companhia Velha, na seleção, eu tinha programado colocar na minha parcela 25% de bastardo. Mas ele entusiasmou-me a só colocar, em vez de 25%, 12,5%. Cortar a meio. E intensificar mais nas tourigas. A seleção desse mesmo bastardo foi feita por mim e pelo meu pai nas vinhas antigas, que infelizmente a maioria já desapareceu, e portanto fizemos uma seleção massal. Tem uma diversidade significativa de clones, seguramente, porque não obedeceu aos critérios de cariz científico para fazer essa seleção, mas sim meramente por observação nossa. Sra. Milka, no portfólio do Sra. Milka de vinhos, o bastardo tem um sucesso considerável, não tem? Ou é uma sensação só que eu tenho? Não, tem bastante sucesso e foi assim. Eu fiz o primeiro em 2005, o anólogo que me apoia desde o início, que é o Francisco Montenegro, na altura não achou grande piada ao vinho e acabei por vender a amigos, engarrafando na mesma e a vender a amigos sem rotular. Depois fizemos mais uma tentativa e não correu bem. Porquê? Porque quando vendi meio, o vinho já tinha um teor alcoólico elevado. Depois voltei novamente a fazer tentativas e, com experiência, fizemos 3 formas. Fizemos com desengaço total, com desengaço de 50% e com desengaço de 30%. E chegámos à conclusão que o melhor lote era aquele que apresentava ou que tínhamos deixado 30% do engaço fermentado com os bagos. E é esse o modelo que temos. É esse o modelo que está no vinho. O vinho do ano passado tinha menos teor alcoólico. Tinha menos, mas eu agora vou explicar. 2017, se bem se recordam, foi o ano talvez mais seco que tivemos nos últimos, se calhar nos últimos, acho que só é comparável a 1945. O que é que se passou em 2017? Foi um ano extremamente seco e extremamente precoce. E quando nós vendíamos as uvas a 24 de agosto, porque aqui, por regra, como já estamos numa latitude mais elevada, por regra, o bastardo vendimamo-lo na primeira semana de setembro. Vendimamo-lo dia 24 de agosto. E quando o vendimo, verifico no álcool potencial que andaria na casa dos 16 graus. E então só tinha 2 soluções. Ou juntava água, ou juntava alguma percentagem de outras uvas, ou pura e simplesmente não fazia. Optamos por juntar cerca de... Eu ainda me recordo, também fui verificar.
usamos 25 caixas de Touriga Franca para lhe baixar 1 grau. Portanto, fizemos 200 caixas de uvas de bastardo. E mesmo assim, ainda foi para os 15. Mistura 25 caixas de Touriga Franca. Para quê? Para reduzir 1 grau ao teor alcoólico. E, portanto, Sr. amigo, permita que interrompa. não ficasse com esse potencial alcoólico Vamos aproveitar todo. Vamos Não sei aproveitar se me este estão a episódio. ouvir. Estamos. Sim, estamos a ouvi-lo. Estão a Com os ouvir? cortes. É que a net não é especialmente boa. Ainda é Hoje a por neta cabo, não é amiga de fibra. ninguém. E, portanto, foi feito dessa forma. É transformado logo em lagar com o engaço. E, neste caso, do 2017, foi feito dessa forma. Apesar do ano ser um ano com amplitudes térmicas muito grandes, eu recordo-me que dia 14 de setembro virimamos as nossas uvas de Touriga Nacional. De manhã estavam 2 graus de temperatura e à tarde estavam 35. Poxa. Foi um ano seco, quente, mas de amplitudes térmicas muito grandes, que é diferente do ano de 2020, que também é um ano quente, mas com amplitudes térmicas inferiores. Portanto, dará vinho. Dê-me aí dois segundinhos. Já percebemos que o teor alcoólico veio por causa do ano, que foi a uva em si já tem muito açúcar, dá muito álcool, mas o ano foi muito quente, daí dar um grau alcoólico maior. Este episódio vamos recordar um evento que não se está a realizar por causa da pandemia, que foi o evento onde eu conheci o Amilcar. Sabem, o Amilcar não pode dizer. Sabem que evento é que eu estou a falar, que se realizaria no último fim de semana e que marcava estes produtores vinheirons, mais o produtor engarrafador? Sabem que evento é que se deveria estar a realizar no último fim de semana? João Passa, Manuel. Seria o Simplesmente Vinho? O Simplesmente Vinho. É uma pena, por causa deste estado de pandemia que estamos, este ano não se realiza. Seriam 2 eventos. Foi lá que eu conheci o Sr. Amilcar e foi lá que eu conheci este bastardo. Foi o primeiro vinho que eu provei da Quinta de Arcoçó. Lembra-se, Sr. Amilcar? Eu lembro, sim, senhora. Já agora também aproveito para lhes transmitir, penso que alguns saberão, o meu projeto aqui visa só transformar as nossas uvas. Eu não adquiro uvas a ninguém, nem compro vinho a ninguém. Portanto, é uma produção de integração vertical plena. Quem prova estes vinhos, prova estes sítios. Prova este sítio de onde tenho a vinha instalada. Eu, se quisesse descrever esse vinho, descreveria da seguinte forma. Esse como outros que nós fazemos. Aquilo que eu espero que as pessoas identifiquem nesse vinho é a força e a estrutura do granito, que é onde os solos onde a vinha está instalada. Sr. Amilcar, e o seu copo? Está aqui. Veio para a prova sem copo? A frescura das montanhas que nos rodeiam e alguma suavidade dada pelo val. E nunca esquecer que a minha vinha está localizada junto ao maior centro de águas minerais da Europa. Se nós nos concentrarmos com um epicentro em Vidago e fizermos uma circunferência com um raio de 15 km, apanhamos 5 águas minerais diferentes. É muito difícil encontrar um território com esta riqueza mineral hídrica. Penso que os Açores terá também, mas no continente europeu penso que é quase caso único. Portanto, aquilo que eu espero que encontrem nos vinhos é um pouco isso. Manuel, vamos ver o que é que... explorar um bocadinho mais o que é que sabe este vinho e com o que é que ele casa? Por acaso, uma das perguntas que eu iria fazer, ia fazer ao Amilcar, e sem querer ele respondeu, porque eu não me lembro de ver um bastardo com uma cor com esta intensidade. Pronto. E realmente, ao ver aquilo que referiu, suspeitei logo.
suspeitei logo que pudesse essa ser a razão de ter um nadinha mais de tonalidade corante, porque, por norma, o bastardo não é uma uva muito rica em compostos corantes. Dá uma coisa muito mais aberta. E aliás, que faz parte do charme do bastardo. Não é? É isso mesmo. Pronto, muito diferente daquele vinho que eu mostrei agora do que estamos a provar hoje. Sim. Eu estava a mostrar o 2016 e é completamente diferente do 2017. Tem a ver com... A questão da cor é um pormenor relevante. Tem a ver com isso mesmo. O bastardo é pouco rico em elementos corantes. Nós fazemos também um rosé só de bastardo, e foi a experiência seguinte que se fez ao fazer o primeiro vinho tinto, e que permite isso mesmo. Permite fazer um rosé com muita estrutura e com uma cor de casca de cebola. Porquê? Porque permite fazer uma maceração a frio durante 24 horas, sem extrair quase cor nenhuma, mas extrair aromas e algum tanino que fica um rosé diferente. Vamos ter que traduzir aqui algumas coisas. Vamos traduzir maceração e tanino. Não, houve duas outras antes. Eu tinha tomado aqui nota. Okay. Que é a seleção Massal. Que o Milka falou, a seleção Massal, que não sei se há pouco estive quase para interromper, ver se o Amilcar trocava isso por miúdos para se perceber um pouco, e o engaço, que as pessoas, pronto, quem nos está a ouvir, se calhar também não tem bem ideia o que é o engaço. Não sei se o Amilcar quer explicar um pouquinho. Posso. Portanto, quanto à seleção Massal, é uma seleção em que eu não identifico um clone. Pela genética da planta, eu não identifico um único clone. Portanto, eu tenho a diversidade clonal toda que existia aqui nas Vinhas Velhas, onde eu fiz a seleção. Porque é interessante verificar que dentro da mesma casta há uma variabilidade significativa. Quer no tamanho do cacho, quer no próprio bago, quer na dureza do próprio bago. Aquilo que me parece, os melhores exemplares da casta têm um bago bastante rijo. Uma pele muito fina, mas um bago bastante rijo. O que o torna muito crocante na boca. Depois, o bastardo é talvez a casta com maior durabilidade na vinha. Os melhores exemplares que se podem encontrar em termos de porte de cepas e mais antigas, ou são de bastardo ou de mourisco. São as duas variedades com maior resistência. E depois, penso que o bastardo pré-filoxero se dava muito bem na multiplicação por estaca, digamos, direta. Quanto à questão do engaço, o engaço é a parte lenhosa da uva, é o cango, nós também lhe chamamos o cango. Porquê é que nós adicionamos esse cango na fermentação? Porque o bastardo é uma casta que dá muita fruta. Se nós lhe aportarmos um bocadinho de cango, damos-lhe também um lado herbáceo, um lado interessante. Depois, como sabemos, a fermentação com o cango torna-se uma fermentação mais fácil de executar. E então, se forem vinhos alcoólicos, muito mais, porque areja muito mais. Permite que as leveduras absorvam muito mais oxigênio do que numa situação sem o próprio cango. Portanto, a junção do cango teve a ver com isso. Aquele teste que eu há bocado referi, fizemos com 3 lotes em diferentes percentagens. E aquilo a que concluímos foi que aquele que levava 30% parecia-nos o mais adequado. Não sei se consegui explicar. Manuel, João, vamos aos outros conceitos? Eu tinha apontado aqui uma série de coisas, eu estou a tirar notas, estou a aprender como nunca aprendi antes sobre vinhos,
porque de facto, por incrível que pareça, tinha feito exatamente os mesmos apontamentos que o Manuel. Eu só tenho aqui uma dúvida na seleção massal. Isto basicamente é digamos que o produtor ou quem faz a vinha fazer a seleção correta daquilo que quer para que a sua vinha seja, certo? Ou seja, a seleção da vinha correta, como é que... Eu não sei se percebi bem. Então. Não é bem isso. Nós somos todos humanos, não é? Mas existe muita variabilidade. Exatamente. Quando nós fazemos a seleção clonal, têm todos exatamente o mesmo... Não sei se isto é correto, senão o mesmo genoma. É tudo igual. Certo. Quando nós fazemos uma seleção massal, eu não estou a selecionar pelo mesmo genoma. Eu estou a selecionar pela mesma... é a mesma variedade, a mesma casta, mas com diversidade dentro dela. Digamos, um terá olhos azuis, outro terá olhos castanhos. Eu vou tentar trocar aqui um pouquinho por miúdos. O Sr. Amílcar anda na vinha, okay? E repara que uma planta tem uns cachos maiores, outros mais pequenos, o bago maior, outro mais pequeno, e outra é diferente, e que na vinificação, na resistência a doenças, elas têm comportamentos diferentes, e ele faz uma seleção daquela clone. Acha que é mais adequada para... É mais adequado, exatamente, mas numa base de observação. Okay? E o clone genético, ou seja, não escolhe porque tem um código genético desta ou daquela forma em função de um determinado objetivo. Okay? E, de certa forma, isto é um pouco como sempre se fez nas vinhas antigas, as pessoas mais antigas na vinha, porque olhavam para a vinha. Nós vamos visitar uma vinha, que não somos expertos em viticultura, e a vinha parece bonita, tem umas folhas assim, uns cachos desta forma, mas quem vive no meio das vinhas, as vinhas dizem coisas totalmente diferentes do que a nós. E de certa forma, funciona um pouco, simplificando muito, funciona um pouco assim. Eu acho que tinha percebido mais ou menos isso. Provavelmente aqui o teor alcoólico do vinho já está a pegar a esta hora e baralhou-me aqui as ideias. Acho que aqui não é boa ideia. João, parece-me que aqui não é boa ideia acabarmos o podcast quando a garrafa acabar, porque acho que não ia dar bom resultado. Não funciona. Imagina, eu que sou uma pessoa que sou tão simples, tenho aqui a minha irmã diretamente na Alemanha a dizer que eu estou super concentrado. Portanto, nota-se que estou aqui a tentar esforçar-me para adquirir novos conhecimentos. Se me permitem, alguém um dia que me visitou, estudioso destas coisas, ainda que fosse de origem bairradina e que teve muitos hectares de vinha, me disse, quando eu expliquei o bastardo, ele chamou-me a atenção para um aspecto. Esse senhor tinha namorado muito tempo com uma pessoa daqui desta zona e que estudou afincadamente a região. E ele disse-me assim: olha que o bastardo tem uma outra definição dada por romanos. Chamavam-lhe vinho travesso, porque é aparentemente leve, mas é traiçoeiro, e só davam conta quando se levantavam. Portanto, também isso. João, não te esqueças de deixar um bocadinho para o podcast da manhã. Não, eu já estou a partilhar aqui a garrafa, que é para conseguir subir as escadas até casa, portanto não... Antes de ir ao Manuel, Sr. Amílcar, com que é que recomenda que se beba o seu vinho? Olha, eu abri a garrafa hoje e experimentei com o seguinte, com uma alheira e uns grelos aqui da região. Parece muito bem. E penso que funciona bastante bem. Eu vejo estes vinhos mais simples, mais descomplexados, a funcionarem bem com os nossos enchidos. Manuel, quer complementar? Por acaso era uma das notas que eu tinha aqui, realmente, que estes vinhos, que eu não acho que sejam assim tão simples,
mas tem uma vantagem fantástica para o consumidor de vinho, para quem gosta de estar à mesa, que são muito versáteis. É um vinho tinto que combina com um conjunto de coisas. Eu tenho tomado nota aqui, ainda por cima, porque a região é famosa pelas alheiras, com os grelos aqui. Os grelos, eu adoro os grelos. Os grelos com o vinho às vezes têm um pequeno problema. Tem assim uma nota meio metálica e um amargozinho, que às vezes em alguns vinhos tintos, devido ao amargo que alguns taninos têm, pode tornar ali um bocadinho a boca, um bocadinho assim mais seco, ligeiramente mais desagradável, mas nada por aí além. O bastardo tem essa vantagem, por ser muito mais aveludado, ter uma fruta, um centro de fruta muito agradável na boca, passa um bocadinho, não choca tanto com os grelos. Eu preparei aqui 3 ou 4, digamos, famílias de possíveis ideias. Eu acho que é um vinho tinto bom também para peixe. Lembrei-me de uma dourada no forno com um crumble. Até se pode pôr um bocadinho de presunto ou Lá vem a parte difícil do podcast. Lá está aí buscar a fumada, não é? Um tataki de atum ou umas lulas recheadas, ok? Na parte da carne, alheira, algumas preparações, peças do pork gizzard, é muito típico de Trás-os-Montes. Também raças bovinas, pode-se fazer ali um hambúrguer artesanal para um consumo muito mais casual. Do gizzard e dos porcos, eu gosto muito da costeleta de cachaço, é uma carne saborosa, não muito rija e com tenrinha. Uma coisa mais contraída como um pica-pau também. E da parte, digamos, mais vegetariana, acho que fica bem aqui com uma pizza com pesto e com... Não, tenho pesto, tenho massa, vou fazer. E eventualmente, em vez de levar um tomate ácido, levar um coração de boi, que é um tomate mais carnudo e não tão, digamos, tão ácido. Um cogumelo recheado com hummus, aqueles cogumelos tipo portobello, recheados com um puré de grão ou um puré de leguminosas, ir um toquezinho ao forno, levar um toquezinho de queijo por cima, por exemplo. Pode-se pegar numa pasta e trabalhá-la com vários tipos de legumes. Legumes têm um bocadinho de terra, por exemplo, beterraba, cogumelo, um bocadinho de berinjela, por exemplo. Ou um tubérculo muito interessante ali da zona da beira interior, que é a xaróvia, que é ótima para corar, saltear e dá aqui uma textura muito agradável. Ou uma coisa assim hoje mais trendy, até pode ser uma salada fria de quinoa com um bocadinho de feijão vermelho e levar assim até pode ser uma couve corada por cima. Acho que é ótimo, por exemplo, com queijos não muito fortes, queijos entre o requeijão um bocadinho mais seco e os queijos de pasta mola, semidura. Acho que também fica bem. E que a charcutaria é também um vinho que tem esta versatilidade. A Inês de Beauvois de Vasconcelos estava a reclamar de não ter propostas vegetarianas. Eu acho que já está ultrapassado. Entretanto, ela disse para partilhar receitas no fim. Eu propus receitas vegetarianas. Não, mas ela queria a lista das receitas, não é? Não é sugestões, é a lista das receitas. Vamos ver se temos alguma coisa nas notas. Vamos ver. É muita coisa. João, deu para ficar com água na boca? Epá, deu, mas Arthur, eu sei que tu não vais gostar de ouvir isto, mas se nós continuarmos com este podcast, eu tenho a ligeira impressão que a minha incursão pelo mundo vegetariano vai terminar em breve. Mas pronto, independentemente disso, vamos, porque ouvir o Manuel a fazer esta descrição depois de ter bebido este vinho e saber que eu não vou dizer que a minha incursão pelo mundo vegetariano esteja a ser mau, mas já há efetivamente ali algumas coisas que nos fazem falta, não é? Quando ouvi o Sr. Amílcar a falar numa alheira, tudo bem que há alheiras vegetarianas, mas a alheira
Mirandela ou pelos vistos de Chave. Aliás, já ouviste falar dela? Eu sei que sim, Arthur. Tu já me converteste ao vegetarianismo. Não precisas de me fazer mais. Agora eu tenho 2 pessoas aqui em baixo que me estão a sugerir outras coisas. Portanto, vou deixar passar este entusiasmo e vamos acreditar que, olha, temos aqui a nossa plateia a dizer que depois de jantar já se jantava outra vez, não é? Porque estas sugestões no fim provocam isso. Vamos agradecer a presença aqui do Sr. Amílcar Salgado. Foi ótimo provar o seu vinho e tê-lo aqui connosco. Esperamos contar consigo em breve. Muito obrigado e até breve. Obrigado eu e continuação de bom programa. Obrigadíssimo, Sr. breve. Amílcar. Prazer. Boa noite. Olha, Arthur, antes de continuares para o segmento seguinte, realmente começam a surgir aqui ideias interessantes. Depois do confinamento temos muitas quintas provavelmente para visitar e provavelmente teremos lugar a criar aqui um jantar N2 vinho aí pelos 4 cantos do país, não? A nossa agenda vai ficar muito preenchida. Eu ainda não contei, eu vou apanhar de surpresa o Manuel aqui no que vou dizer. Eu ao João já contei. Manuel, olha o que nos aconteceu. Anteontem eu estava no Clubhouse, é uma app de voz, e falei do N2 Vinho e a audiência foi ver o vídeo, gostou, e um dos participantes do palco, desafiou-nos a gravarmos o N2 Vinho ao vivo. Estamos a ficar famosos. A degustação no restaurante. Pode ser com todo tipo de pratos, não pode? Imagina onde? No Parque Nacional Penedo das Gerês, em Castro Laboreiro. Bom, se o nosso no verão. Provavelmente também agora se fizéssemos também não conseguíamos. Vamos ao vinho do próximo episódio? Vamos. Ok, vinho do próximo episódio. Vamos voltar a um branco. Vamos para no dia dia 15 de março, vamos provar o vinho branco Quinta da Palmeirinha, o blend, o branco, 2019, mas a versão sem sulfitos e sem filtração. Eu creio que será... Deixa-me só interromper, Arthur. Este aqui é o que faz parte da Caixa Mistério do próximo mês, que eu comprei, apesar de este podcast ser patrocinado pelo nosso querido Virgo Wines, e eu comprei a caixa e já me antecipei, porque já abri esta garrafa e já bebi este fim de semana. Isso não, mas atenção, que a garrafa da prova está ali reservada para voltar a provar, mas posso-vos dizer que é uma boa escolha. Acho que vamos ter um grande episódio. Eu recordo que quem nos segue tem o cupom N2 Vinho, dá 10% de desconto, aproveitem. Eu sei que às vezes esquecem-se, mas acho que é de aproveitar. E acho que vai ser um episódio muito interessante, não achas, Manuel? Eu acho que sim, porque aliás, estes episódios creio que são interessantes até pelos vinhos, são vinhos que não se encontram de forma muito fora da caixa. Não se encontram facilmente. São vinhos que têm algum... A palavra de nicho também não é assim a melhor palavra, mas são vinhos que primeiro representam... um terroir, diria, e uma maneira de estar. Representa muito bem os produtores, a maneira como eles olham para o vinho, para a sua envolvência, e são vinhos que ajudam muitas vezes também a ter estes momentos muito interessantes, didáticos, porque os vinhos também contam bastante história sobre as pessoas, sobre o lugar. São vinhos muito didáticos nesse ponto. Eu recordo que temos uma caixa mistério, já temos seguidores que já têm a caixa mistério em casa, estão a provar connosco, já tivemos quase uma dezena de provadores que não foram muito comentadores online, temos que começar a desafiá-los para comentar, mas que estiveram a provar connosco. E como temos os próximos episódios organizados, já temos a caixa mistério de abril também disponível.
para quem for curioso. Eu muito sinceramente não sei quem compra uma caixa desta, olha para os vinhos e achas que vai aguentar até abril. Eu não aguentei até março e a malta vai aguentar até abril. Eu espero que sim, eu espero que sim. Muito bem. Só para dar um cheirinho do que vai ser na próxima semana, o produtor também vai estar connosco. Portanto, não vale a pena estarmos com esta história, vai ser surpresa, não, está convidado. Só falhar uma coisa, só se a internet falhar. Mas o professor Fernando... Ai, guarda uma branca. Manuel, ajude-me, socorra-me. Também estou aqui por Fernando. Paiva, não. Exatamente, Fernando Paiva, sim. É isso, dê-me uma branca. Fernando Paiva vai estar connosco, ele é um pioneiro da agricultura biodinâmica, tem uma maneira muito especial de fazer vinhos. Vai valer a pena. Apareçam dia 15 de março. E se não tivesse mais nada a dizer, eu vou-me despedir. João, queres dizer alguma coisa? Em notas finais? Apenas para quem nos segue que subscreva o canal, porque é a forma de ser alertado para estes episódios, porque o YouTube faz muito bem esta exposição, porque nós agendamos o próximo episódio com alguma antecedência, o que faz com que as pessoas sejam lembradas há algum tempo antes da próxima edição. Portanto, subscrever, fazer like, isto ajuda tudo a que esta comunidade vá crescendo de dia para dia, portanto, apenas isso. E ansioso para que chegue o dia 15. Manuel, tem mais alguma coisa? Não, eu agradecer, a desfrutar para quem tem ainda do que sobra de vinho e pronto, estar atento ao calendário para conhecer um bocadinho mais sobre esta bebida que não é só o que está no copo, mas é tudo o que ela representa e a história através do vinho que vai contando. Tenho ainda para dizer que já estamos disponíveis nas plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts, para quem quiser seguir em diferido, em versão áudio. Este episódio também fica disponível no canal do YouTube. No canal do YouTube do Nacional 2 Podcast. Diz, João, desculpa. Spotify também. E Spotify também, sim. Se quiserem saber mais sobre o podcast N2 Vinho, aconselho-vos a visitar o site n2vinho.com, também é uma novidade, temos um site dedicado ao podcast, onde poderão encontrar mais informações sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante a conversa. Quem sabe também as receitas. Partilhem com os vossos amigos, ou como diria um amigo meu de um podcast que eu sigo, se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Muito obrigado e até dia 15 de março. Até dia 15. Um grande abraço. Até dia 15. Obrigado.